aquilo que eu falei, parece aquele jogo de você anda numa casa, das duas casas, né? O governo estava melhorando sua imagem, aí vem um escândalo no INSS. Por mais que essa, essas retiradas, né, dos pensionistas, né, tenha começado em 2019, no governo Bolsonaro, mas o grande ápice foi, de fato, no governo do PT. Essa que é a verdade. Né? O número aumentou com a formação, né, de entidades fantasmas que eram legalizadas pelo Ministério, por funcionários do Ministério, servidores do Ministério, com o único objetivo mesmo de fazer a tunga, né, sobre os aposentados, sobre pensionistas. É uma coisa assim absurda, né, o que aconteceu. E, lamentavelmente, né, a corrupção ela é uma questão que é inerente ao sistema capitalista. Né? A corrupção ela faz parte do sistema capitalista. E, e quem paga a conta da corrupção é a classe trabalhadora. Né? Essa é a questão. Quando você está falando em corrupção, você está falando em corrupção, corruptos e corruptores, mas quem está pagando a conta é a classe trabalhadora. Nesse caso, né, do INSS, a gente, por exemplo, o cara que foi colocado agora na presidência, com a saída do Lupe, né, que era da secretária executiva do próprio Lupe, quando o deputado votou contra, né, quando se discutiu a questão de aumentar o rigor sobre o controle, né, desse tipo de questões lá no INSS, ele votou contra, votou pelo afrouxamento, né? Então, isso mostra categoricamente que não vai haver grandes mudanças com relação a ele, ainda que o governo esteja tomando lá as suas medidas, né? Está sendo enviado cartas para a casa das pessoas, para ter o ressarcimento, tudo isso, mas o estrago já está feito. Né? Agora, essa questão da corrupção, como eu falei, é uma questão que é inerente ao sistema capitalista e a gente só vai ter condições de acabar com a corrupção de fato o dia que nós tivermos um governo onde os trabalhadores, que são aqueles que produzem a riqueza, né, eles possam também gerir essa riqueza e, a partir daí, usufruir da riqueza que eles constroem. Mas, principalmente, a gestão dessa riqueza. Porque, quando nós estamos falando disso, nós estamos falando, por exemplo, gestão da riqueza. Uma riqueza que é produzida pela classe trabalhadora, né, e que está sendo retirada, né, da classe trabalhadora para atender e engordar a conta aí de alguns milionários, né, andando aí de carros importados e tal, como que foi demonstrado nas investigações. Isso é um absurdo total. A própria questão da CPI que você citou, Almir, na verdade, o que a extrema-direita está querendo fazer é uma CPI, que é uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para chantagear, né, o governo em relação à anistia, a PEC da anistia que eles querem aprovar. Eles estão querendo utilizar essa questão da CPI do INSS como forma de barganhar, né, chantagear a bancada do governo em relação ao interesse deles, que é a questão da anistia para o 8 de janeiro. Mas tudo isso são questões que a forma da gente resolvê-las é só através da mobilização e da organização da luta dos trabalhadores, né? Porque a questão do INSS, por exemplo, foi uma das principais promessas de campanha do Lula, que era acabar com a fila do INSS, e essa fila não acabou absolutamente nunca, e não só não acabou, como agora esse escândalo, que atinge, inclusive, entidades sérias, porque, na verdade, essas entidades, né, que estavam fazendo esse tipo de desconto indevido, a grande maioria não, quase totalidade, eram entidades fantasmas, né, chanceladas recebiam a chancela através de corrupção do Ministério para poder promover esses descontos, mas eram entidades fantasmas. E algumas entidades sérias, como, por exemplo, a ADMAP, Associação Democrática dos Aposentados e Pensionistas do Vale do Paraíba, que é uma entidade que, de fato, representa os interesses dos aposentados e pensionistas, já tinha feito essa denúncia, assim como outros órgãos,
e, lamentavelmente, agora, como forma de moralizar, né, todas as entidades, inclusive as entidades que realmente representam os interesses de aposentados pensionistas, estão com seus descontos suspensos, né? Houve uma suspensão total e não houve uma separação do joio do trigo. Então, é preciso, primeiro, separar o joio do trigo, né? Tem que restabelecer os descontos para aquelas entidades que são, de fato, representantes dos interesses de aposentados e pensionistas e punir exemplarmente aqueles que são responsáveis pela corrupção, com confisco de seus bens e prisão, porque o que faz também que a corrupção esteja sempre toda hora acontecendo no nosso país é a impunidade, né? Essa é a questão. E essa impunidade a gente tem que lutar para acabar, e só com mobilização e organização dos trabalhadores, porque se depender da vontade das instituições, né, do Estado Democrático Burguês, a impunidade vai continuar